Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica, Luiz Carlos Burgos aqui. Na aula de hoje nós vamos abordar alguns detalhes a mais da nova linha de ferros de solda AFR, nosso parceiro comercial, em parceria com a Atem. Os ferros de solda eletrônicos, o RS65 de 65 watts, o RS80 de 80 watts, e o RS150 de 150 watts. Todos eles têm ajuste de temperatura aqui no cabo através dessas teclas, comando liga e desliga também pelo teclado, display LCD que mostra para você a temperatura, em que unidade a temperatura está mostrada, se é em Celsius ou em Fahrenheit. Tem a função Sleep, que se você deixar o ferro de solda sem uso durante 10 minutos, ele reduz a temperatura. E se você deixar sem uso por 20 minutos, ele desliga. Claro, se você mexer no ferro, ele vai ligar de novo, não tem problema. Tá bem legal essa função, a gente vai mostrar mais alguns detalhes sobre essa linha de ferros de solda. Mas antes, se você está aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no canal, ativar a notificação, que você vai ser informado dos vídeos e lives todas as sextas aqui no canal às 19 horas, tá bom? Pessoal, o curso de eletrônica digital nosso já está rolando lá no Telegram. Ele custa R$150 para os não membros do canal e R$100 para os membros do canal. Aqui na descrição do vídeo você pode se matricular. Quem é membro pode fazer a matrícula lá na aba Comunidades, na seção de membros. No curso de eletrônica a gente ensina a eletrônica digital do básico até o avançado. Para quem não conhece nada de eletrônica digital, vai aprender o funcionamento dos circuitos digitais, que são a base do funcionamento de todos os equipamentos eletrônicos de hoje em dia. Tá bom, pessoal? Então vai lá, na descrição do vídeo tem aí, na descrição do vídeo também, você tem aqui como adquirir esses maravilhosos ferros de solda da AFR, nosso parceiro comercial. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, puder, claro, não é obrigatório, você pode tornar-se membro. Nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões. Só clicar no botão Seja Membro e vamos que vamos, você ajuda o canal e a gente oferece alguns benefícios para os membros, tá bom? Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos observar é que a AFR possui esses ferros de solda 110 e 220. Então você olha aqui na etiqueta do cabo, esse daqui, por exemplo, esses daqui, né, todos eles são de 127 volts, que a tensão aqui na nossa rede, aqui em São Paulo, né, a maior parte das nossas redes elétricas aqui são 110 volts. Mas se você mora em algum canto do país ou em alguma cidade do país que é a rede de 220, então você pode pedir ele em 220 volts. Muito bem, vou mostrar para vocês aqui as diferenças entre os três. A primeira diferença que a gente vai notar é em relação às ponteiras do ferro. As pontas do ferro são diferentes para cada uma das potências. O ferro de solda de 65 watts, ele tem a ponta mais fina. Então aqui, ó, nós vamos mostrar para vocês, ó. Vou tirar aqui, ó. Esse aqui é a ponta do ferro de solda de 65 watts. Olha o diâmetro dela. Vou deixar aqui de lado, ó. Olha o diâmetro aqui da resistência. A resistência dela tem um fio mais fino do que as outras, tá? Esse daqui é o RS80. Ele é de 80 watts. Então nós vamos desrosquear essa peça aqui, o corpo. E aqui você tem a ponteira do ferro de 80 watts. Vamos comparar aqui, ó, com a de 60. Olha a diferença. Olha a diferença, pessoal. Olha aqui, ó. Diferença, né? 80, 60. A ponteira é mais grossa do ferro de 80. Olha aqui, ó. A diferença aqui, a resistência do ferro de 80 é mais robusta do que o ferro de 60. E o corpo do ferro de 80 é um pouco mais robusto do que o ferro de 65, né? Eu falei 60, mas é 65. O de 150, que é o RS 150, tem a ponteira mais grossa ainda. Vamos tirar aqui, ó. Colocar esse aqui. Olha aqui, ó. A resistência é muito mais robusta do ferro de 150 watts. E olha a diferença da ponteira. Olha a diferença das três ponteiras aqui, ó. Tá vendo, ó? 65
80 e 150 watts. São ponteiras de diâmetros diferentes, tá? A ponteira dos 65 watts, ela é mais fácil de conseguir, porque ela é meio que universal. Ela serve em vários ferros de solda. Já a do 80 e o do 150, essas ponteiras aqui a FR vende de reposição, né? Você pode comprar no site da FR, também na loja FR ou algum representante da FR, tá? Que você vai encontrar essas ponteiras para os ferros maiores, de 80 e 150 watts, tá? Então, ó, olha a diferença aqui também. Olha a diferença. Então, aqui você pode notar a diferença. O de 65 watts, esse aqui. Aliás, esse aqui é o de 65, esse aqui é de 80 e esse aqui é o de 150. É o que tem o mais robusto, né? O de 150. Aqui, ó. A ponteira de 150 é a maior das três. Essa aqui, ó. Essa ponteira é a do ferro de 150 watts. Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o 150 watts. É bem fácil de trocar a ponteira desse ferro. Esse aqui é o ferro de 65 watts. Ele tem a ponteira mais fina, que ela é universal, ela serve em vários ferros de solda diferentes. Isso aqui é mais fácil de conseguir. E a do 80 watts. É essa aqui, ó. Certo? Ó. Aí você vai se perguntar, bom, pro meu caso, qual que é o ideal? É o de 150, é o de 65 ou é o de 80? Depende do aonde você vai trabalhar. Se você vai trabalhar com circuitos mais delicados, com componentes SMD, eu recomendo o de 65 watts, porque ele tem a ponteira fina. Dá para você trabalhar com componentes menores, mais sensíveis ao calor. Se você vai trabalhar com soldas um pouco mais robustas, com dissipadores, aonde tem dissipador, um ferro de solda de 80, que esse aqui é o ideal para você, mas ele solda componentes menores também, né? Porque ele tem a ponta aqui, para os componentes convencionais ele serve bem também. Agora, se você vai fazer soldas robustas em seletores de canais, em dissipadores grandes, em aparelhos valvulados, por exemplo, né? Quem faz restauração de aparelhos antigos, ou quem conserta ou monta amplificadores de potência valvulados, o de 150 é o ideal para você, tá bom? Então vai depender do que você trabalha. Se eu fosse escolher para mim um desses, eu ficaria com todos, eu ficaria com os três. Mas se eu fosse escolher um deles, eu ficaria com o de 65. Porque ele é o mais comum, é o mais tradicional, né, que o pessoal mais usa. Ele está mais próximo dos ferros que a gente tem aí no mercado, de 40, de 30, de 45, de 50, esse aqui, tá? Mas é bem legal esses ferros aqui. Eu ficaria com todos, mas se tivesse que escolher um deles, no meu caso, para que eu trabalho, eu escolheria o de 65 watts. Mas se você trabalha com mais potência, precisa de mais calor, uma temperatura mais rápida, porque assim, embora todos eles alcancem as mesmas temperaturas, por exemplo, 480 graus, você colocar um ferro mais com uma ponta menor num dissipador grande, o dissipador vai roubar calor do ferro. Então ela vai esfriar, vai demorar mais para você fazer aquela soldagem. Agora, um ferro robusto, como um de 150, o dissipador já não vai conseguir roubar calor dele. Então ele vai conseguir fazer essas soldagens robustas mais rápido, tá? Então, embora as temperaturas sejam as mesmas, um ferro mais robusto vai ter menos calor roubado pelas superfícies maiores que você for soldar, tá bom? Um ferro menorzinho, o de 65, ele vai roubar calor, tá bom, pessoal? Eu vou mostrar para vocês, esses ferros de solda, eles têm ajustes de temperatura, né? Eu já mostrei para vocês, vamos relembrar aqui, ó. Eu vou mostrar num deles porque os outros é exatamente igual, tá, pessoal? Isso aí não muda. Só muda a potência de cada um, mas o funcionamento é exatamente igual. Vou mostrar no de 65, tá? Eu vou ligar ele na tomada e vamos relembrar como é que ele funciona, tá?
Vamos ver aqui como é que ele trabalha. Ó, vamos ligar ele aqui na força, né? Lembrando, para você verificar se a sua rede é 110 ou 220, para você adquirir o seu AFR de acordo com a sua rede elétrica. Então aqui, ó. Aqui ele está desligado, um toque rápido aqui, ele liga e ele vai chegar na temperatura que nós temos na memória número 6. Ele tem 9 memórias de temperatura, que varia de 250 a 480 graus, ou 225 a 480, mas a gente vai dar uma olhada. Então aqui, ó, na memória número 6. Então aqui a gente vai passando pelas posições de memória. Ó, a primeira posição de memória é 250 graus. A segunda é 300, a terceira 325, 350, 375, 410, 425, 450 e 480, tá? Bem legal. Então, aqui, se você quiser mexer na temperatura de algumas das posições de memória, como por exemplo, essa daqui, a memória 6 está 410 graus, tá vendo? Ó? Memória número 6, ela é 410 graus. Eu consigo alterar isso? Consegue. Você aperta o botão liga e desliga e segura ele um pouquinho. O número começa a piscar, tá vendo? Ó? O número piscando permite com que você ajuste. Tecla menos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Eu já ajustei a memória número 6 para 400 graus. Aí é só voltar para o botão liga e desliga, você vai acionando ele até ele passar por todas as funções. Quando voltar na função de temperatura... Ah, desligou. Eu demorei muito, tá? Então isso aqui tem que fazer rápido. Ó, vamos ajustar de novo. 4, 3, 2, 1, 0. E aí a gente vai passando pelas funções. Quando chegar na função de temperatura, pronto. A posição número 6 da memória está de novo ajustada em 400 graus. Que é como ela vem de fábrica. Ó. 480 a temperatura máxima. Nesse momento o ferro está em 457 graus. Tá vendo? Ele vai aumentando a temperatura até 480, que é o limite dele, que no caso está na posição 9 de memória. Tá? Posição 9 aqui, tá vendo? Posição 9, 480 graus. Bom? Beleza. O que mais que a gente consegue fazer aqui na tecla liga e desliga? A gente consegue, óbvio, desligar o ferro. Dá um toquinho, ele desliga. Dá um toquinho, ele liga. Aqui você ajusta as temperaturas rapidamente pelas posições de memória, tem 9 posições. E você apertando e segurando essa tecla de ligar, você passa pelas funções. Aqui a função de calibração. Sim, esse ferro aqui ele tem função de calibração. Graus Celsius ou Fahrenheit. Ó, Fahrenheit, Celsius. Sleep. O sleep, pessoal, é a função que está como 1 aqui, ela está ligada. Para desligar é só colocar ela como 0 aqui, ela está desligada. E agora ela está ligada de novo. A função sleep, SLP, o que ela faz? Você está com o ferro de solda lá usando, fazendo o seu serviço, lá fazendo sua soldagem. Você coloca ele no suporte. Beleza. Se você deixar o ferro de solda parado ali no suporte durante 10 minutos, ele vai diminuir a temperatura para 200 graus. Ele vai entrar no modo de descanso. Se você deixar ali por 20 minutos sem mexer, ele vai desligar. Ele vai entrar no modo off, ele vai esfriar. Na hora que você mexer, se ele está no modo de descanso, quando você mexer, ele volta para a temperatura normal que estava antes, que você estava usando. Se ele desligar, aí você vem aqui e liga aqui, ó. Ó, aqui ele está desligado, modo off. Você vem aqui, dá um toquinho e liga. Você não está usando, você deixa ele desligado, tá? Como aqui no caso, ele está desligado. Conforme eu falei para vocês, esse ferro de solda aqui, ou essa linha de ferros de solda, ele tem uma calibração de temperatura. Ou seja, pode acontecer da temperatura indicada aqui no display não ser exatamente igual à temperatura que está ali na ponta.
tá? Pode ser que o que está aqui não é o mesmo que está aqui, pode acontecer. Existe uma diferença, até 3%, até 3 graus de diferença tá ok. Mas, por exemplo, está marcando 480 graus aqui. A ponta pode estar numa temperatura um pouco maior ou um pouco menor do que 480. Aí tem um método de calibração. A calibração é feita através... Vamos ligar aqui, ó. Segura aqui um pouco. Você vai passando pelos menus. Tá vendo esse 0D aqui, ó? Esse 0D significa, esse D significa difference. Então, se, por exemplo, o ferro estiver mais quente do que o display, aí você põe o número 20, vamos supor, tiver 20 graus mais quente do que no display, vamos supor, o display está marcando 480, o ferro está 500. Aí você vem aqui, ó. Apesar que 500 esse ferro não chega, então vou pôr aqui, bom. Ó. Na opção número 6, na memória número 6, é 400 graus, tá? Então pode ser que aqui esteja 400 graus e o ferro esteja 420. O ferro está 20 graus mais quente do que aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Entra no menu e aonde está esse D aqui, ó, você seleciona 20, mais 20. Aí o ferro vai diminuir a temperatura para chegar nos 400 graus, tá? Para igualar aqui com lá, tá? Então é isso. Se o ferro de solda aqui tiver numa temperatura maior, se aqui tiver 400 graus, lá 420, colocando uma diferença de 20, você vai reduzir a temperatura aqui da ponta para 400. Aí a temperatura daqui fica igual a daqui, tá? Isso aí se chama calibração. Eu vou mostrar numa outra aula, provavelmente eu vou mostrar numa aula para membros como faz isso, mas, na prática. Mas basicamente é isso. Você coloca um termômetro aqui, tá? O termômetro vai medir a temperatura da ponta. Tem que estar mais ou menos igual ao que está aqui, ó. Se a ponta estiver mais quente, você vai lá na diferença de temperatura e põe o tanto a mais que a ponta está mais quente. Por exemplo, se a ponta está 10 graus a mais, está 410 graus a mais, você põe a diferença lá em 10. Se a ponta tiver 15 graus mais quente do que aqui, você põe a diferença 15, tá? Porque se você colocar uma diferença positiva, ele vai diminuir a temperatura. Se você colocar uma diferença negativa, ele vai aumentar a temperatura. Por que a diferença positiva diminui a temperatura? Porque significa que o ferro está mais quente do que deveria, tá? Então você tem que reduzir a temperatura. Quer dizer que o ferro está mais quente do que devia. Então você tem que colocar um número maior. Maior do que 0. E se o ferro estiver mais frio do que aqui, aí você coloca uma diferença negativa. Quer dizer que o ferro está mais frio, menos temperatura. Então ele vai subir a temperatura para igualar os dois. A temperatura daqui com o valor marcado aqui. Tá bom? Então eu vou mostrar isso aqui na prática numa aula para membros, tá? Mas basicamente é isso. Você entra aqui, ó. Entrou no menu, diferença, ponta 10 graus mais quente do que aqui, você põe uma diferença de 10. Aí ele vai reduzir em 10 graus a ponta. Se a ponta tiver 10 graus mais fria, você põe menos 10. Quer ver, ó? Se a ponta está mais fria, 10 graus mais fria, você põe menos 10. Se está 10 graus mais quente, você põe mais 10. Aí ele vai ajustar a temperatura, tá bom? Aqui não precisa, no momento não precisa porque eu não medi ainda, tá? Se tiver mais ou menos igual, se a temperatura daqui estiver mais ou menos próxima daqui, tipo uma diferença pequena, 2, 3 graus, aí não precisa mexer. Não precisa fazer essa calibração. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei esses ferros de solda. Eu achei uma coisa, uma ferramenta de futuro. Tudo bem, ele é bem mais caro do que um ferro tradicional, mas isso aqui é marca top, né? O FR. A FR, ela tem... Os ferros de solda da FR têm a mesma qualidade dos sugadores da FR. É coisa para durar. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um sugador da FR que está comigo há 25 anos. Agora mais até. Porque eu
um bom tempo atrás ele já estava 25 anos. Tá? Então, tanto os ferros quanto os sugadores da FE são ferramentas feitas para durar, ainda mais esses. Olha a qualidade do cabo do ferro. É outro mundo. Tá bom, pessoal? Então eu vou ver se na aula de membros eu coloco mostrar na prática como calibra esse negócio aqui. Tá bom, pessoal? Então nos vemos aqui numa próxima aula. Por enquanto, muito obrigado e até.